Qual foi a minha primeira preocupação ao desenvolver os procedimentos que seriam aplicados, que foram aplicados nos trabalhos de campo no Monumento à Independência, na cripta imperial do Monumento à Independência? Dentro da arqueologia, nós temos que lidar com vários tipos de situações, inclusive processos tafonômicos, ou seja, contaminações. Essas contaminações elas podem ser prejudiciais à nossa saúde, de maneira inclusive muito séria, podendo até desenvolver doenças que nos levem até o óbito, como também essas contaminações elas podem prejudicar a preservação do patrimônio histórico, do patrimônio arqueológico, ao qual, claro, o nosso trabalho deve preservar. Ao desenvolver os trabalhos de campo com os restos mortais ou remanescentes humanos dos primeiros imperadores do Brasil, eu tive que apresentar, inclusive para as autoridades, formas que iriam garantir que não iria acontecer nenhum tipo de contaminação, seja por fungos, seja por bactérias ou até mesmo por gases, porque, afinal de contas, os 3 corpos eram de pessoas que haviam falecido há quase 200 anos. Eu tive a ajuda de 2 pesquisadores do IPEM. A opinião desses colegas foi exatamente que fosse feita a análise de cromatografia gasosa. Eles desenvolveram 3 cilindros de aço inoxidável que deveriam ser acoplados a uma válvula de escape. Para a coleta dos gases do interior das urnas funerárias, havia uma agulha que seria introduzida através de uma abertura milimétrica nesses caixões. Todo esse conteúdo era encaminhado para o IPEM, aqui na cidade universitária. O conteúdo desses cilindros foi injetado no aparelho chamado cromatógrafo a gás associado ao espectrômetro de massa. O objetivo dessas análises era avaliar a presença de contaminantes orgânicos que poderiam ter se formado no interior das urnas funerárias dos imperadores. O resultado das 3 amostras, 2 foram retiradas da região próximo à cabeça e a última dos pés da urna funerária, foram negativas para esse tipo de contaminante e os trabalhos puderam prosseguir. Importante relatar o seguinte: a cromatografia gasosa ela foi feita de maneira diferente para Dona Leopoldina, Dom Pedro e Dona Amélia. Poxa, mas por que, professora? Simples. Dona Leopoldina ela estava apenas em uma urna funerária. As urnas originais de 1826, de quando a imperatriz faleceu, foram substituídas por uma urna mais moderna na década de 1980. Entretanto, tanto Dom Pedro como Dona Amélia, que vieram de Portugal, eles estavam em 3 urnas funerárias, que era uma tradição da nobreza europeia, do próprio clero da Igreja Católica. Ou seja, era uma urna de madeira rudimentar, onde estava o corpo, os remanescentes humanos, envolto por uma placa de chumbo, que na época se chamava caixão de chumbo. Todo esse conteúdo era inserido numa urna de madeira mais nobre. E aí sim o corpo era inumado. Ou seja, para Dona Leopoldina, claro, como eu falei, apenas foi feita uma coleta, né, para as análises de cromatografia gasosa. Só que para Dom Pedro e Dona Amélia foram as aberturas dos 3, ou seja, quando eu fiz a abertura da urna de madeira nobre, eu pedi o exame para o pessoal do IPEM. Da mesma forma, quando eu passei para essa placa de chumbo e depois para a urna de madeira rudimentar. Só que eu também tinha uma outra preocupação, a contaminação por fungos. Afinal, novamente, restos mortais humanos e também toda a umidade
do Monumento à Independência. Eu tive também a colaboração dos colegas do ICB2 da Universidade de São Paulo. Antes de qualquer atividade nos corpos, nós fizemos a coleta de várias amostras por toda a urna funerária onde estavam os corpos. Esse material ele foi encaminhado também ali para o ICB2 da Universidade de São Paulo e foram semeados em meios de cultura adequados no mesmo dia. É claro que foram identificados alguns gêneros fúngicos, entretanto, nada que viesse a comprometer seja a nossa saúde, a saúde dos colaboradores do Monumento à Independência, dos visitantes, tampouco dos remanescentes humanos dos imperadores. Um grande obstáculo que nós temos com relação à segurança do trabalho do arqueólogo é essa variedade de locais onde as pesquisas arqueológicas são feitas. O arqueólogo ele pode trabalhar na beira de uma estrada, de uma rodovia, no interior de uma edificação antiga ou de uma edificação já mais restaurada, sem tanto comprometimento de estruturas. O arqueólogo ele pode trabalhar em cavernas, em locais de plantações, em matas fechadas, enfim, é uma variedade de locais que esse profissional atua. Então, é muito complicado estabelecer um procedimento uniforme para esse profissional. Só que é fundamental para o arqueólogo responsável ter sempre em mente a sua segurança, a segurança de sua equipe, a segurança de todo o entorno e, claro, principalmente também do patrimônio histórico e do patrimônio arqueológico. Espero que vocês tenham apreciado esse vídeo. Até a próxima.